No vídeo de hoje eu quero te contar quais foram os 5 passos que foram fundamentais para que a gente conseguisse alcançar esse marco que é tão importante na vida do investidor, e na nossa vida foi um marco sim, que nos trouxe muito ânimo para continuar investindo. E o melhor de tudo isso é que tudo que eu vou te falar nesse vídeo são passos que você também pode aplicar aí nos seus investimentos e na sua vida para conseguir acelerar a sua jornada rumo à sua próxima meta. Porque independente se você tem 10 mil, se você está começando agora ou se você já tem 100 mil, 500 mil, tudo que eu vou te falar aqui vai te ajudar a alcançar o seu próximo objetivo de uma forma muito mais rápida. Se você já é inscrito nesse canal, você deve estar pensando, caramba, mas eles eram do nada, como assim eles conseguiram fazer tudo isso? Como que foi tão rápido essa conquista para eles? E o mais importante é o seguinte, o Bruno, quando eu conheci ele já tinha uma visão financeira muito, como eu posso dizer, consolidada. Enquanto eu era a doida que gastava dinheiro, que não sabia muito o que fazer, que estava ali perdida, que estava endividada e vivendo o caos financeiro, o Bruno ele já era aquela pessoa centrada. E aí um dia ele me mostrou como é que funcionava o mundo dos investimentos, como que funcionava fundos imobiliários, como que funcionava ações. Então a gente decidiu unir as nossas forças para começar a investir juntos. Se você fizer uma conta média aí, pra gente alcançar 100 mil em 18 meses, a gente precisaria ter investido em média R$ 5.500 por mês. Porém, tiveram alguns meses que a gente investiu muito menos e outros meses que a gente conseguiu fazer aportes muito maiores e investir muito mais. Por quê? O que aconteceu? A gente começou investindo R$ 1.000 de cada, R$ 600 de cada, dependia um pouco ali porque o Bruno ele tinha um emprego CLT, mas ele também fazia alguns freelas, eu também trabalhava, fazia as minhas coisas, mas nosso acordo inicial foi, a gente vai investir pelo menos um pouquinho, independente do que aconteça, então a gente fez isso por uns 2, 3 meses. Depois de um tempo, o Bruno, ele ganhou uma promoção que eu também sempre falo aqui pra vocês. Se você é novo, você não sabe dessa história, eu vou contar ela bem breve. O meu futuro marido ganhou uma nova oportunidade de emprego, de trabalho, e ele foi com tudo, e nisso a renda da nossa casa mais do que dobrou, praticamente triplicou. Então o que a gente fez? Caramba, ao invés de aumentar o nosso padrão de vida, ao invés de comprar carro, ao invés de fazer qualquer outra coisa, vamos focar em investir o nosso dinheiro. Isso fez total diferença pra gente. E falando nisso, a gente já chega aqui no primeiro passo, que é o controle total das finanças. Antes da gente olhar para o mundo ao nosso redor, a gente focou em controlar as nossas finanças para que a gente conseguisse investir o nosso dinheiro. Antes mesmo dos primeiros meses, que eu falei para vocês que a gente começou investindo pouco, né, ali 500, 600 reais de cada, às vezes R$ 1.000, antes da gente estipular, agora é o ponto, vamos começar a investir, a gente organizou cada gasto, a gente entendeu que a gente precisava evitar desperdício para conseguir aumentar os nossos aportes e principalmente a gente conseguiu entender para onde é que o nosso dinheiro estava indo e usamos uma metodologia que até a gente criou para conseguir controlar as nossas finanças muito melhor, para que a gente conseguisse sempre investir cada vez mais. E quando a renda da nossa casa então dobrou, o que a gente pensou? Vamos investir o máximo que der. E me conta aqui nos comentários, você faz alguma coisa para controlar suas finanças? Seja sincero comigo e com você. Se você faz, o que você faz? Se você não faz, o que você acha que você precisa melhorar? O segundo passo que a gente deu foi definições de metas muito claras. A gente sabia o ponto que a gente estava num ponto A e a gente sabia que a gente chegaria a um ponto B, que seria ali os nossos primeiros R$ 100.000 investidos. E para isso a gente foi traçando planos. Então, quanto a gente ia investir por mês, em quanto tempo a gente pretendia alcançar aquele objetivo. Hoje, falando para vocês, eu não me lembro qual foi o tempo que a gente estipulou lá atrás. Porém, a gente conseguiu alcançar muito mais rápido, porque quando entrou um dinheiro, a gente não foi tentar aumentar o nosso padrão de vida, tudo que entrava mais ia diretamente para os investimentos. O passo 3, que eu acredito que você já possa até saber, mas é muito importante, é o seguinte, vocês precisam ter aportes consistentes. É uma coisa que na nossa cabeça, quando a gente começou a investir, era independente do que aconteça, a gente vai investir todos os meses, pelo menos um pouquinho. Essa regularidade e esse hábito de investir todos os meses fez toda a diferença quando a gente conseguiu essa renda maior. Porque vocês imaginam se a gente não tivesse isso? Vamos investir? Vamos. Aí no começo você tá todo animado, fala, uhul, vou começar a guardar dinheiro. Caramba, eu quase caí aqui. Uhul, vou começar a guardar dinheiro, vou começar a investir. Mas aí o que acontece? Caiu o dinheiro, você já não tava naquele hábito de investir todo mês, porque já começou a ficar desanimado, você viu que o dinheiro demora um pouco para crescer, que os juros compostos ao longo prazo funcionam muito, mas no curto prazo você não consegue ver ali aquele resultado de forma que te deixa extremamente animado e você acaba largando mão. Aí quando entra um dinheiro, você esquece de investir, você pensa em
viver a vida. Então, por isso que é muito importante ter a tua mentalidade alinhada a eu vou fazer aportes constantes todos os meses. Isso com certeza fez muita diferença na nossa vida. O ponto 4 é o seguinte: escolher investimentos inteligentes. Por que que eu falo isso? Quando a gente começa a investir, não vai fazer muita diferença se você colocar R$10 em fundo imobiliário ou R$10 em ação. Porém, quando você começa a investir valores maiores, como por exemplo, R$2.000, R$5.000, R$10.000, você começa a entender o quê? Eu preciso fazer boas escolhas com esse dinheiro, eu preciso entender o que eu tô fazendo. Eu não posso comprar qualquer tipo de investimento, senão eu vou me lascar. E eu não tô falando que se você tem R$10, você não deva fazer isso. É muito importante que você faça isso em todas as etapas. Mas a gente quis ter uma mistura nos nossos investimentos. A gente quis buscar a segurança da renda fixa, mas a gente também quis buscar o potencial da renda variável. E o que mais pesou pra gente foi o seguinte: a gente escolhe investimentos de longo prazo. Vocês nunca vão ver na nossa carteira um investimento onde a gente investe pra mexer daqui 1 mês, 2 meses. Não, pra isso não. Pra gente ter a nossa reserva de emergência. Então, o que a gente faz? A gente tem os nossos investimentos, fundo imobiliário, a gente tem um pouquinho de ação, a gente tem um pouquinho de renda fixa, porém todos os investimentos, desde o primeiro aporte, desde o primeiro real que a gente investiu, sempre foi pensando no longo prazo, e isso fez muita diferença na nossa vida. E o quinto passo é o mais importante, né? A gente sempre deixa o melhor por último, é o seguinte: a nossa mentalidade era de investir juntos desde sempre. Por que que eu falo isso? Eu recebo muitas críticas aqui, muitos comentários de pessoas falando: onde já se viu, investir junto, imagina, você fala de investimentos e fala que as pessoas têm que investir junto, e não sei o que. Eu não incentivo ninguém a investir junto, tá? Deixando isso bem claro. Eu mostro aqui o que eu faço com o meu dinheiro, com o meu marido, com a pessoa que eu escolhi pra viver a minha vida. A gente entendeu o seguinte: caramba, os dois trabalham, os dois têm uma renda. A gente alinhou as nossas prioridades. O que era prioridade pra gente? Investir acima de qualquer coisa. Então, independente se eu tinha mais dinheiro pra investir naquele mês ou se o Bruno tinha mais dinheiro no outro, a gente sempre investia junto. Então, pensa comigo, você consegue investir R$500 esse mês e seu marido, sua esposa consegue investir R$1.000. Você não vai ter R$500, ela não vai ter R$1.000. Juntos vocês vão ter R$1.500. E aí você pode estar pensando: mas ela pode colocar R$1.000 na conta dela, eu 500 na minha, e depois o dinheiro é de cada um, não vai ter problema. Mas me fala uma coisa: você tem medo de dinheiro com a pessoa que você escolheu viver pelo resto da sua vida? Cara, isso não faz sentido pra mim, tá? Pode ser que faça sentido pra você, pode ser que você conheça melhor o seu esposo ou a sua esposa do que eu, mas pra gente aqui em casa faz muito sentido, porque a gente tá unidos em prol de uma coisa muito maior, que é alcançar a nossa liberdade financeira. Hoje a gente tem mais de R$100.000 investidos, a gente tá com 300 mil, porém, o que acontece? Se a gente não tivesse lá atrás insistido e olhado um pro outro e falar: a gente vai fazer isso independente de qualquer coisa, a gente não ia ter conseguido. Por quê? Eu gostava muito de fazer compras por impulso. Hoje eu me controlo muito, mesmo que eu tenha mais dinheiro do que eu tinha lá atrás, hoje eu me controlo muito. Eu entendo que se eu abrir mão de uma coisinha aqui agora, lá na frente vai me trazer algo muito maior. Eu não tô falando pra você deixar de fazer todas as coisas que você gosta de fazer, até porque eu acredito muito em equilíbrio. Então é muito importante que você tenha um equilíbrio na sua vida financeira. A gente nunca vai conseguir fazer tudo e a gente também nunca vai estar satisfeito com tudo. Isso é a maior verdade da vida de um ser humano. Se você chegou a R$100.000, você vai querer chegar em 200. Se você chegar em 200, você vai querer chegar em 300, depois em meio milhão, depois em 1 milhão. E eu gosto muito disso porque isso mantém a gente sempre motivado a buscar algo melhor. Porém, tem muita gente que pensa assim: quando eu chegar em tal lugar, tô realizada. A gente sabe que não é bem assim que acontece. E agora, pra finalizar, eu queria deixar um conselho aqui pra você. Não se compara comigo e com o Bruno, que a gente conseguiu chegar em R$100.000 em 1 ano e meio, em 18 meses. A gente teve uma realidade talvez muito diferente da realidade que você tá tendo agora. Mas a gente já comeu o pão que o diabo amassou lá atrás. Então, por que eu falo isso? Se compara com você mesmo. De onde você saiu? Pra onde é que você tá caminhando pra chegar? Se compara com o seu eu de 5 anos atrás e pensa a evolução que você teve durante todo esse percurso aí da sua vida. Nesse mundo de hoje, a gente fica muito tentado a se comparar, né? A gente se compara com a pessoa que a gente vê na internet, com o vizinho, com a pessoa que tem a mesma idade que a gente, já tá no lugar que a gente talvez não esteja, ou talvez esteja até longe desse lugar. Imagina, a Virgínia, por exemplo, ela tem 26 anos. Olha o lugar que essa mulher tá.
Eu sou mais velha que a Virgínia. Entendeu que não faz sentido? Mas quando eu olho pra trás e vejo de onde eu saí, gente, eu era uma pessoa extremamente endividada. Eu não sabia o que eu fazia. Cartão de crédito cheio de dívida. E olha onde eu tô hoje. Hoje, o lugar que a gente tá é motivo de muito orgulho e felicidade pra gente. Porque a gente olha pra Tamires lá de trás e pro Bruno lá de trás e a gente consegue ver exatamente a nossa evolução nesses últimos 5, 10 anos. Eu espero que esse vídeo sirva muito para te motivar, que você entenda que esses 5 passos que a gente deu, que esses 5 conselhos que eu dei para você nesse vídeo hoje, se você seguir a risca, vai acelerar muito a sua jornada financeira. E se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com seu amigo que também quer chegar nessa meta financeira. Te vejo no próximo vídeo.